Olá! Seja muito bem-vindo à nossa apresentação sobre as Olimpíadas de Barcelona, que aconteceram em 1992. Daremos um breve contexto histórico, geográfico e cultural do país sede, que foi a Espanha. Espero que gostem. Começando com uma breve história da Espanha. Falarei sobre o povoamento, o domínio romano, os reinos independentes e a Reconquista, a Espanha moderna e a Espanha contemporânea. Começando pelo povoamento. Período de 1400 a.C. a 203 a.C. Os primeiros vestígios de povoamento são de aproximadamente 1400 a.C., em que a Península Ibérica era ocupada pelos chamados íberos. Mas ao passar dos anos, diferentes povos estabeleceram-se nessa região, gerando uma mistura de culturas e raças. Os povos que por lá viveram, além dos íberos, foram os celtas, os fenícios, os germanos, os gregos, os cartagineses e, por fim, os romanos. Domínio romano. Espanha. Períodos de 202 a.C. ao século VIII. Os romanos têm uma grande participação na história da Espanha, com o início de sua invasão aproximadamente em 202 a.C., até dominarem completamente a Península Ibérica em 18 a.C., denominando a atual Espanha como Hispânia, como pode-se observar no mapa. Após a Península Ibérica ter sido anexada ao Império Romano, ela foi chamada de Hispânia. E lá eles deixaram a sua influência na língua, na religião e na cultura do país, coisas que podem ser observadas ainda hoje. O domínio romano estendeu-se até o início do século V, quando os visigodos invadem a península e se estabelecem por lá até o início do século VIII. Reinos independentes e a Reconquista, século VIII a 1492. No início do século VIII, a Espanha é dominada pelos mouros, com exceção das Astúrias. Lá foi impedida a passagem dos mouros para o resto da Europa. Nesse período ocorreu a chamada Reconquista, uma série de batalhas que duraram de 722 a 1492, travadas entre cristãos e muçulmanos. Durante o período da Reconquista também foi o período dos reinos independentes, já que diferentes reinos cristãos lutavam contra os mouros. Mas com a expansão e com o objetivo em comum desses reinos, eles foram se unificando aos poucos. A Espanha moderna, de 1469 ao início do século XIX. A união entre os dois maiores reinos da Espanha, Castela e Aragão, no casamento de Fernando II e Isabel I, em 1469, fortaleceu ainda mais o poderio militar do Reino da Espanha, fazendo assim, em 1492, o último reino árabe, Granada, ser vencido. E também foi o ano em que Cristóvão Colombo pisou nas Américas. Após a Reconquista, o Império Espanhol começou a crescer por causa do comércio marítimo e da exploração de suas colônias, além de uma união com Portugal, que elevou os espanhóis a um dos impérios mais poderosos do mundo, sendo conhecido como o Império em que o Sol nunca se põe. Sim, o Brasil já pertenceu à Espanha num período de 60 anos, em que Portugal e Espanha dividiram o mesmo rei. Infelizmente, por causa da péssima administração e conflitos, a Espanha tem um declínio acentuado durante o século XVII. Espanha contemporânea, do século XIX aos dias atuais. Se inicia durante a ocupação de Napoleão na Península Ibérica, no início do século XIX. Nesse período, entre o século XIX e meados do século XX, a Espanha passou por diversas dificuldades e instabilidades. Guerras civis, liberalismo, conservadorismo, golpes para implantar uma república, ditadura militar, até voltarem a uma monarquia, com a morte do ditador Franco em 1975. A Espanha, como conhecemos, é muito jovem, e dos países europeus foi o que mais sofreu para a unificação de seus territórios. Podemos observar isso em sua vasta cultura diversificada e em movimentos separatistas, como o da Catalunha, País Basco e da Galícia. Localização geográfica da Espanha. A Espanha se encontra no continente europeu na Península Ibérica, com Portugal ao seu oeste, o Mar Mediterrâneo ao sul e leste e a França e o Atlântico ao norte. Relevo e vegetação. Em sua grande parte é formada por planaltos com altitudes acima de 400 metros, mas há também montanhas e serras que ultrapassam essa altitude.
Sua vegetação é, na maior parte, formada por florestas temperadas caducifélias. População. Há 47 milhões de habitantes na Espanha, com uma densidade demográfica de 90 habitantes por quilômetros quadrados, o que é considerada muito alta. Os principais povos habitantes são castelhanos, catalães, galegos, andaluzes e bascos, com 77% deles vivendo em áreas urbanas e os outros 33% em áreas rurais. O IDH da Espanha é de 0,863, o que é considerado bem alto, sendo que o 1 é perfeito. Os idiomas falados são espanhol, basco, galego e catalão. A fé predominante é cristã. Política. O Reino da Espanha é uma monarquia parlamentarista, que atualmente é governada pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, e tem como rei Filipe VI, que subiu ao trono após a abdicação de seu pai, Juan Carlos, por casos de corrupção. Sua capital é Madrid, uma importante cidade da Espanha. Economia. Com um PIB de 1,4 trilhões de dólares, tem como base econômica a exportação de veículos, confecções de calçados, construção naval, indústria siderúrgica, químicas e têxteis. Tem como moeda o euro e o seu PIB per capita, que é uma grande indicação de desenvolvimento, é de 32.605 dólares. E sua taxa de desemprego é de 15%. Cultura. A cultura espanhola é historicamente brilhante e encantadora. Ela tem suas origens nas culturas ibérica, celta, celtipéria, latina, fisocótica, católica, romana e islâmica. Agora nós abordaremos algumas coisas interessantes sobre a cultura espanhola, como arte, danças, músicas e as suas celebrações. Arte espanhola. As artes na Espanha tiveram seu apego no chamado séculos de ouro, século XVI e XVII, quando o país era uma das maiores potências mundiais. O Renascimento espanhol trouxe algumas das lendas da pintura clássica, como El Grego, Diego Velázquez e Francisco Goya. O surrealismo recebeu imensa contribuição de Salvador Dalí, Jean Miró e do cineasta Luis Buñuel. Pablo Picasso foi um dos criadores do cubismo, um dos mais destacados movimentos de arte do século XX. Música. A Espanha não criou muitos compositores importantes de óperas e sinfonias. No século XVII, compositores espanhóis criaram uma modalidade de opereta chamada zarzuela, que combina canto e diálogo. As danças espanholas, como o bolero, o fandango e o flamenco, são mundialmente conhecidas. Principais costumes. Um dos hábitos espanhóis é a siesta. Siesta é um costume muito comum no interior da Espanha. É basicamente dormir depois do almoço. Os bares, supermercados e lojas fecham por 2, 3 horas durante o horário do almoço para que seus clientes e trabalhadores possam descansar depois de uma refeição. Outro costume espanhol é dormir e acordar tarde. Então o almoço é por volta das 3 horas. O comércio abre mais tarde também. Na Espanha, há muitas fiestas populares. Algumas celebrações podem durar até uma semana inteira. A Semana Santa, por exemplo, na cidade de Sevilha, tem suas ruas tomadas por grandes plateias para as apresentações sobre o nascimento e ressurreição de Jesus. A Feira de Abril, outra festa famosa, ocorre 2 semanas depois da Semana Santa. As mulheres usam trajes flamencos e os homens ternos. As pessoas costumam comparecer para beber, comer e se distrair. O São João é outra comemoração muito animada na Espanha. Tem fogueira, fogos de artifício e muita dança. Dizem que é
a virada do ano na Espanha por causa do início do verão. Como foram os Jogos de 1992? Bem, aquela foi a Olimpíada que marcou o definitivo casamento do esporte profissional com o movimento olímpico. O responsável por isso foi o inesquecível time de basquete dos Estados Unidos, que recebeu o apelido de Time dos Sonhos. A equipe recebeu esse nome por ter os melhores jogadores da época, sendo eles Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Pat Ewing, Scott Pippen, Karl Malone e entre outros. Foram 8 partidas que na verdade se transformaram em 8 shows de gala. O atletismo reservou momentos emocionantes e surpreendentes. Não podemos esquecer o sofrimento do britânico Derek Redmond na semifinal dos 400 metros. Após a largada, ele teve uma forte contratura na perna direita. Ainda assim, insistiu em completar a prova, tendo a ajuda do pai para alcançar os metros finais, sob aplausos no estádio olímpico. A surpresa ficou por conta da eliminação do então imbatível Sergei Bubka, que não passou das eliminatórias do salto com vara. Para o Brasil, foi uma Olimpíada que marcou uma nova fase no esporte olímpico. Barcelona, em 1992, viu a consagração do vôlei masculino, que conquistou a primeira de suas 3 medalhas de ouro olímpicas. A natação festejou a primeira grande conquista de Gustavo Borges, medalha de prata nos 100 metros livre, e teve o inesperado e sensacional ouro de Rogério Sampaio no judô. Curiosidades ocorridas na época dos Jogos e no país. Há 20 anos, a região portuária de Barcelona se transformava de um lugar desagradado para um grande centro de turismo e lazer. Essa foi uma das mudanças urbânicas ocorridas na cidade espanhola para a Olimpíada de 1992. A BBC visitou Barcelona para conhecer essas e outras transformações urbanas, levando em conta que a cidade é comumente apontada como um exemplo de legado olímpico positivo na vida dos moradores. A questão, aliás, foi além dos bilhões de dólares gastos em reurbanização. Os Jogos de 1992 também transformaram a imagem da cidade, que virou um dos lugares mais cobiçados pelos turistas globais. O fluxo de visitantes dobrou na década seguinte à Olimpíada. Barcelona construiu diversas arenas olímpicas, incluindo o parque aquático em Montjuïc. Mas apesar da vista espetacular, o espaço não teve utilização no longo prazo. O estádio olímpico, por sua vez, é bem cuidado e atrai muitos visitantes. A equipe de futebol espanhola, que ocupou o estádio após as Olimpíadas, construiu uma arena própria há 3 anos. Desde então, a Arena Olímpica ficou sem um inquilino fixo. Outras arenas desportivas menores, como o Velódromo, continuam a ser usadas com frequência pela comunidade. Mesmo assim, o fato de não serem cobertas impede que os locais sejam usados para competições maiores. Os Jogos de Barcelona também se tornaram referência para todas as demais cidades que se candidataram a receber o evento. A forma espetacular como a cidade foi revitalizada, como as arenas esportivas foram pensadas e como isso permaneceu ao longo dos anos, criou um modelo de legado olímpico, essa expressão tão falada e pouco executada. Curiosidades sobre os participantes dos Jogos. Depois de muitos anos sofrendo boicotes, as Olimpíadas tiveram uma festa completa em Barcelona. Beneficiado pela própria situação geopolítica do mundo, os Jogos de 1992 contaram com as principais potências do esporte. O fim da União Soviética acabou sendo compensado com a criação de uma equipe formada por atletas das antigas repúblicas, em um país com sigla diferente, chamada EUN, Equipe Unificada, que seria uma equipe com vários atletas que não poderiam representar sua bandeira por causa de problemas políticos, assim representando apenas uma bandeira, a bandeira olímpica. Com isso, a equipe unificada ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas, 102 no total, sendo 45 de ouro. 3 países da região Báltica, Estônia, Letônia e Lituânia enviaram suas próprias equipes. Foi a primeira vez desde Tóquio de 1964 que a Alemanha jogou como uma única nação após a unificação, ocorrida em 1990. Até a África do Sul, banida por conta da política segregacionista do Apartheid, voltou a ser convidada para participar da Olimpíada após 32 anos.
O único país que não participou foi a Iugoslávia, como punição pelos ataques ocorridos na Guerra Civil, que dividiu o país. Os atletas, porém, tiveram autorização de competir, como participantes olímpicos independentes. Já Croácia, Bósnia, Herzegovina e Eslovênia mandaram equipes próprias. Solenidade da abertura dos Jogos. Um dos pontos mais altos das Olimpíadas de 1992 foi a cerimônia de abertura dos Jogos. Através de uma série de escolhas, foi definido no dia, horas antes do acendimento da pira olímpica, que o arqueiro paralímpico Antônio Rebolo iria acender a pira, não com uma tocha, e sim com uma flecha. Houve toda uma cerimônia de entrada através de uma tocha da chama olímpica e nele acendeu a flecha do arqueiro. Assim, Antônio deu uma flechada até no alto do Estádio Olímpico acendendo a pira, dando início aos Jogos de 1992. Porém, uma curiosidade foi que o arqueiro Antônio Rebolo não acertou realmente o alvo como todos haviam acreditado. De acordo com gravações e imagens da época, a flecha passou perto, mas não acertou a pira. Sendo assim, esta foi acesa de uma forma desconhecida. Curiosidade sobre o mascote. Era um mascote chamado Kobe. Ele era um cachorro da raça pastor catalão, original da Catalunha. Ele foi apresentado por um boneco representando esta raça e principalmente a cultura popular da Catalunha. Ele também serviu para a luta da emancipação da Catalunha. Quero agradecer pela atenção de todos e espero que tenham gostado. Aqui estão o nome dos participantes e aqui as fontes bibliográficas.